poucos minutos, acho que o nosso convidado já está nos ouvindo, a Mari já fez aí uma breve apresentação, um currículo muito vasto, né? A gente sabe que vai ser, sem sombra de dúvidas, mais uma manhã de muito conhecimento aqui, mas fica à vontade, Mari, para reforçar algum tema ou já iniciar aqui os nossos questionamentos ao nosso convidado dessa manhã. Professor Fábio, seja muito bem-vindo aqui nessa manhã na Rádio CBN. Eu adiantando, já li seu currículo aqui para os nossos ouvintes e que felicidade tê-lo aqui no programa. O Fábio foi meu professor na pós-graduação. Hoje ele é coordenador também dessa mesma pós-graduação de Comunicação e Marketing Político do IDP em Brasília. E que honra tê-lo aqui, né? Acabei já lendo aqui, ele que é autor, né? Voltando aqui de 2 livros sobre reputação e que absolutamente sabe tudo sobre o tema, que é o nosso tema de hoje. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que estou muito honrado com o convite de vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Contem comigo. E para começar aqui, Cami, se me permitir, já vou começar, Camila e Pedro, já que o nosso tema é reputação, né? Queria que você, Fábio, até contextualizasse um pouquinho os nossos ouvintes, né? O que seria a reputação, né? Como que você conceitua a reputação e como que uma reputação, a reputação de um político, ela influencia, né, o sucesso eleitoral? Ô Mari, desde 1996 eu comecei as minhas atividades de pesquisa de campo, comportamento das pessoas, comportamento do eleitor, comportamento do cidadão, a relação das pessoas com políticas públicas, a relação das pessoas com o voto, a relação das pessoas com partidos, tudo que envolve a política. A gente tem investigado desde aquele tempo e nós passamos, de 96 até agora, por muitos momentos distintos da política brasileira. Tivemos impeachment 2, tivemos relações... Quando eu comecei, na verdade, estava pegando os efeitos do primeiro impeachment, do Collor de Mello. Começamos ali a era das privatizações, então muita coisa foi acontecendo na política, essa polarização mais recente. E olhando também o estudo de pessoas e pesquisadores de momentos antes desse momento que eu comecei, a gente foi estruturando questões, se aproximando ali de pensadores da opinião pública brasileira, centros de referência acadêmica sobre a opinião pública, e fomos fazendo muitos testes e também testes de produtos de pesquisa e também aplicação prática de pesquisa. E nós chegamos à conclusão, nesse período todo, nessas diversas pesquisas que nós realizamos, que o eleitor ele interpreta aquilo que ele espera de um político. E assim começa a construção reputacional. Para a nossa visada aqui, a reputação é uma construção social. Ela começa com a idealização sobre como um político deve ser, como um governo deve ser, como uma política pública deve ser, para depois o julgamento das opções. O julgamento de um governo, o julgamento de um candidato, o julgamento de um partido a partir da idealização. Então, tudo isso tem a ver com a interpretação que o eleitor faz. Ele tem acesso a um volume de informações, ele tem uma expectativa sobre como uma coisa deve ser, e ele faz o julgamento das opções de coisas que temos por aí. Sabe se o determinado político tem a reputação ou não, são os eleitores, né? O político não tem nenhum controle sobre isso. Eu quero construir uma reputação, ele pode até tentar, né? Mas se de fato vai dar certo ou não, é a cabeça do eleitor que vai dizer isso, né? Pois o termo reputação, lá na sua construção da linguística, ele é a etimologia do termo, ele é a percepção de alguém sobre alguma coisa. Então, reputação é sobre mim, não é minha, não é minha posse. Eu colaboro com essa construção. No relacionamento que tenho com os eleitores, as informações, os meus discursos, a minha performance, isso ajuda no julgamento do eleitor ao saber mais sobre mim. Mas ela não é minha, porque ela é uma construção social. Isso vale até no relacionamento familiar.
a reputação sobre um tio que alguém tenha, ela parte dessa observação. Ela parte da expectativa como um tio deve ser, e ela se constrói pelo julgamento. Mas o interessante é que o julgamento ele não é de uma pessoa só. Nós trocamos ideias com os primos, os irmãos, os outros familiares sobre como aquele tio é. E como ele se afasta ou se aproxima do ideário de tio que nós temos. Isso vale para o tio, para o dono da padaria, para o médico e para o político. Né? E são categorias de coisas importantes citar. Não é? Você tem, às vezes, um médico com excelente nome numa cidade, a reputação sobre ele, profissional, é extraordinária. Aí ele entra para a política, ele entra para uma outra categoria de julgamento. Em alguns casos, ele continua sendo um excelente médico, mas um péssimo político. Então, naquilo que os eleitores daquela cidade idealizam como político, ele está longe. Naquilo que os pacientes idealizam como médico, ele está perto. 2 julgamentos, 2 reputações. Esse felizardo tem 2 categorias de julgamento. Mas nós todos temos mais de uma, né? Dependendo da categoria que nós queremos gerenciar nossa reputação. E aí, com essa fala, Fábio, eu até estava pensando aqui que muitas pessoas, principalmente agora eleições municipais, né, tem vereadores, assim, alguns influencers na nossa cidade que necessariamente é muito conhecido, tem muitos seguidores, né, e as pessoas acreditam que seria fácil, né, uma pessoa dessa ser eleita, mas eu acho que é exatamente o que você falou, ela tem uma reputação em determinada área, às vezes numa área específica que ela tem, como influenciador digital, mas na hora que vai para a política, não necessariamente ela vai ser eleita, né? Porque não tem uma reputação na área política, né? Seria isso. Essa é uma questão interessantíssima, essa dos influencers, porque muitos deles se candidatam e muitos não conseguem. A questão central e que ele deve se perguntar, ele devem se perguntar qual é a razão da minha audiência? Porque as pessoas procuram o meu canal com qual motivo? A pessoa lá fala coisas, sei lá, tem um canal de notícias da cidade. Essa é uma coisa. Agora, eles também, os eleitores, idealizam como um vereador deve ser as suas habilidades, as suas competências, o seu conhecimento técnico, a sua força política, o seu pensamento político. E aí o eleitor pode separar, olha, eu entro naquele canal para ser informado, mas não enxergo nessa figura as habilidades que eu espero que um vereador deva ter. São 2 categorias de julgamentos que não devem ser misturadas. Em alguns casos, você tem uma pessoa com muitos seguidores que conseguem boa ascensão eleitoral, mas é um ajuste de linguagem que ele consegue sobrepor a linguagem do seu canal com as expectativas do eleitorado sobre como um vereador, um deputado, um prefeito deve ser. Ô, Fábio, se me permite aqui, obrigada também, né, pela companhia aqui conosco, pelos ensinamentos, acompanhando aqui alguns dos pontos que você já destacou, principalmente essa frase que chama atenção, né, que a reputação é a percepção de alguém sobre alguma coisa. E aí a Mari veio dando esse exemplo, por exemplo, com perdão da redundância, de um influenciador. Você falou ali uma situação de um médico, por exemplo, né, que pode ter uma ótima reputação na atividade profissional, quando vai para o campo político, não é bem por aí. É possível, pensando nessa lógica aqui, que é a percepção de alguém sobre alguma coisa ou uma outra pessoa, né? Que uma pessoa na mesma atividade que ela se propõe, ela tenha reputações diferentes, isso é fácil acontecer ou é muito surreal, é muito difícil, né? Porque você, por exemplo, eu posso ter uma expectativa, né, em relação a uma pessoa que é diferente da Mari, é diferente do Pedro. Quando a gente fala, por exemplo, de um político, acontece dele ter 2, 3, sei lá, várias reputações, ou no mesmo momento, ou em diferentes momentos da sua atividade política? Isso acontece, Fábio? Olha, acontece sim. Você toca num exemplo muito interessante, e aí eu faço um paralelo com um exemplo bem específico, muito conhecido. O sujeito, isso aparece muito em qualitativo. O prefeito foi acusado de corrupção.
mas ele tem muitas entregas, muitas realizações. E para um segmento do eleitorado, eles dizem o seguinte: olha, ele rouba, mas ele faz. Que é uma frase que ficou muito conhecida no Brasil por campanhas aí para trás. Muito bem, ele rouba, mas ele faz. Então, nesse campo reputacional, você tem ali, nessa avaliação hipotética nossa aqui, 2 campos reputacionais, né? O campo da honestidade e o campo da execução, da entrega, da realização. Então, o eleitor que vota nesse sujeito, e eu não estou fazendo nenhuma defesa aqui que tenham mais políticos que roubam, mais faz. Eu estou falando sobre uma realidade brasileira, que infelizmente isso acontece. São 2 julgamentos. Olha, ele não é honesto. Eu não compraria um carro dele, mas eu voto nele porque ele transforma o meu bairro, ele transforma a minha vida, ele transforma a qualidade do ensino, da escola das minhas crianças, ele transforma a saúde. Mas qual a motivação dele? Ele está roubando, não importa, eu estou ganhando com isso. Tem um perfil de eleitor que pensa assim. Então você tem um político, uma reputação ruim no campo da honestidade, uma reputação boa no campo da realização. Desculpa o exemplo, que é sempre muito pesado, mas infelizmente muito comum no Brasil. Perfeito, 9h28. Não sei como está aí o nosso tempo, Pedro Panoc, se dá para você trazer algum questionamento antes da nossa pausa aqui para o repórter CBN. Fica à vontade. A gente está conversando aqui com o sociólogo Fábio da Silva Gomes, especialista em comunicação, e falando hoje sobre reputação. A qualquer tempo pode ser que o repórter nos chame, Fábio, mas o Pedro tem aqui algum comentário para trazer para a gente. Ô Fábio, quando você coloca essa questão a Mari colocou dos influencers, mas a gente tem, antes do influencer, os apresentadores de TV, jornalistas, enfim, a gente tem uma série de exemplos. Eu, especificamente, tenho uma situação onde um colega, né, se propôs a ser candidato e aí não foi bem sucedido. Ao questionar certa vez o eleitor por que, de repente, ele teria perdido a eleição, o eleitor falou assim: eu gosto de você do ponto de vista de defesa dos direitos nossos na televisão. Então, assim, se eu votar em você, eu vou perder alguém que vai me defender do ponto de vista da televisão, que tem da mídia, né? Então, eu não vou fazer isso. Então, os semelhantes, nesse caso, não se atraem? Pode ocorrer isso do ponto de vista de reputação, Fábio? Não há dúvida. Eu acredito até que nesse caso, e eu já peguei casos semelhantes, esse caso da defesa do apresentador, que tem uma defesa específica, seja do consumidor, seja de políticas públicas, ele tem ali uma utilidade que as pessoas não querem perder, né? Dependendo do cargo, ele consegue até gerenciar as 2 coisas. Temos casos no Brasil de parlamentares que continuam com programas da TV na defesa de algum segmento que atende a população. Já no executivo, tem uma dificuldade. Primeiro, ele tem um entendimento parcial sobre tudo aquilo que eu preciso, e eu também sei que eu vou perdê-lo, porque ele não vai dar conta de programa e ser um executivo, um prefeito, um governador, etc. Então tem uma conta, de fato, que o eleitor pode fazer de perder a utilidade e também da utilidade que esse candidato terá na política, continuando os seus benefícios para as pessoas. Em última instância, Pedro, o que as pessoas querem ao reputar é a promoção do bem-estar. É o pilar central da reputação. Eu reputo bem quem promove em mim bem-estar. A audiência de vocês tem a ver com isso. Vocês promovem bem-estar para a audiência e eles reputam vocês por isso. Por isso, continuo assistindo e sendo informado por vocês. Agora sim, a gente vai precisar fazer aquela pausa bem rapidinho para o repórter CBN, mas a gente já retorna. Tem dúvidas da Mari, dúvida dos ouvintes, já a gente está de volta. Repórter CBN.
terça-feira, 30 de abril de 2024. Uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro é alvo de uma operação da Polícia Federal. Pelo menos 2 empresas foram vítimas do esquema. Os valores fraudados chegam a R$2 milhões. A Polícia Federal cumpre 44 mandados de busca e apreensão e tenta prender 2 suspeitos. A ação ocorre em São Paulo, Santa Catarina, no Paraná e no Distrito Federal. A taxa de desocupação no Brasil chegou a 7,9% entre janeiro e março. O número representa alta de 0,5 ponto percentual na comparação com o trimestre encerrado em dezembro de 2023. O número de desempregados cresceu 6,7% no período comparado pelo IBGE e atingiu 8.600.000. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a lei de bases do presidente Javier Milei. O texto é uma versão reduzida da Lei Ônibus, que era um projeto de um amplo leque de reformas. Para garantir a aprovação, Milei fez concessões a potenciais aliados. Houve 20 horas de debate. Pelo menos 4 pessoas morreram e 27 ficaram feridas num ataque da Rússia a edifícios na Ucrânia. Um prédio de estilo gótico, conhecido como Castelo de Harry Potter, está entre os alvos atingidos. O imóvel faz parte da Academia de Direito de Odessa. Equipes de resgate estão no local. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,31%, com 126.956 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,76%, negociado a R$ 5,154. O euro vale R$ 5,519, elevação de 0,64%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações direto da capital federal com Felipe Igreja. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bianca. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, adiou agora há pouco a votação do projeto de lei que determina a volta do DPVAT, o seguro obrigatório para cobrir indenizações a vítimas de acidentes de trânsito. A medida é de interesse do governo e havia expectativa da proposta ser votada hoje no Senado. O presidente da CCJ, no entanto, decidiu conceder vistas, ou seja, mais prazo para que os parlamentares possam analisar o projeto antes da votação. O texto só deve voltar para análise agora, na quarta-feira da semana que vem, dia 8 de maio. A previsão é que na própria quarta o texto possa ser votado na CCJ e também no plenário do Senado. Lembrando que na semana passada, com receio de derrota, o governo já havia segurado o andamento dessa proposta. O texto garante indenização por morte e por invalidez permanente, total ou parcial. Também engloba reembolso de despesas com assistências médicas que não estejam disponíveis pelo SUS no local de residência da vítima, serviços funerários e reabilitação profissional de vítimas com invalidez parcial. Pela proposta, o seguro será operado pela Caixa Econômica Federal em um novo fundo. Vale destacar que esse projeto acabou acolhendo um tema alheio ao DPVAT para permitir um aumento de gastos do governo federal. O valor previsto é de cerca de 15 bilhões de reais, permitindo que o governo possa recompor bloqueios no orçamento e também deve permitir o pagamento de emendas parlamentares. Bianca. Obrigada, Felipe Igreja. No horário de Brasília, 10h35, vamos também com a Larissa Lopes, ainda em Brasília. Bom dia, Larissa. Oi, Bianca. Bom dia ouvinte. Bianca, 244 mil empregos formais foram criados no Brasil em março, alta de 25% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Com esse número, o Brasil fechou o trimestre com 719 mil empregos, 33% a mais que no segundo trimestre de 2023. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho. Considerando a série histórica iniciada em 2020, o número de empregos criados em março bateu recorde. O setor de serviços é o que lidera a criação de postos de trabalho e, quanto aos estados, São Paulo lidera o ranking. Bianca. Obrigada, Larissa. 10h36.
De palpite, acerte e ganhe na Lucky.bet. Aposte e dispute brindes sensacionais. Camisas, iPhones, Honda Bis, viagem para assistir a final da Champions e até uma BMW 320i. Acesse Lucky.bet, faça seu palpite e prepare-se para acelerar rumo aos seus sonhos. Lucky.bet. Aposte com emoção e responsabilidade. Para maiores de 18 anos. Confira os termos e condições. O calendário do IPVA de Mato Grosso mudou e você já pode pagar o seu. Agora todas as placas têm vencimento em 29 de maio. O pagamento é rápido e fácil, direto no site da Cefaz, com parcelamento em até 8 vezes sem juros. E pagando à vista você ganha um descontão de 10%. E resgatando seus pontos do Nota MT, o valor pode diminuir ainda mais. IPVA em dia é até 29 de maio. E com ele você segue tranquilo. Governo de Mato Grosso. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. De volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de terça-feira, 30 de abril de 2024, último dia desse mês de abril, mas seguimos aqui levando muita informação para a nossa audiência. Você participa conosco, tem áudios que chegaram aqui também para o nosso entrevistado. Já a gente vai compartilhar, trazer a participação de todo mundo no ar. Mas para você que está sintonizando agora na CBN Cuiabá 95.9 FM, pelo YouTube, pelo Facebook, nós estamos conversando com o sociólogo, especialista em comunicação, Fábio da Silva Gomes, falando hoje sobre reputação, tema importante que a Mari Bonjour traz aqui dentro do nosso quadro Comunicação Política. Mari, fica à vontade aí para continuar a nossa pauta. Fábio está nos ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certo. Que bom, fica à vontade, Mari. Fábio, o que eu vim até antes de você conseguir conectar, conversando aqui um pouquinho já, contextualizando o tema da reputação, uma coisa que eu acredito muito e que eu sempre defendo é que o candidato, e aí, né, hoje você estava ressaltando, que tem uma reputação, a reputação que o eleitor queira, né, de fato, como um candidato e não qualquer tipo de reputação. Essa pessoa, ela tende a ter talvez até uma campanha, consiga fazer uma campanha mais barata. Uma pessoa que tem uma reputação aí, você consegue gastar menos numa campanha? Seria o segredo de uma campanha mais barata? Olha, já ouviu falar aquela história que o sujeito nasceu pronto? Tem aquelas pessoas que já têm a vida, as suas relações cotidianas muito próximo daquilo que as pessoas esperam dele. E pessoas que até lançam a candidatura e tocam uma candidatura sem o esforço que outros concorrentes fazem, né? Porque ele já está próximo. Veja, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que tem uma relação cotidiana com a cidade, ela tem demonstrações claras de suas competências, demonstrações claras de que consegue fazer e que tem as suas habilidades. Ela é percebida pelas pessoas como uma pessoa humana, próxima dos interesses dos eleitores. Ela é reconhecida como alguém que tem como missão de vida promover bem-estar para os outros. Esse sujeito, essa pessoa, essa mulher, esse homem está muito próximo daquilo que as pessoas julgam ser a candidatura idealizada. A reputação sobre eles está em altíssima conta. Alguém diferente disso, muito distante dessa perspectiva do eleitor, terá muito mais dificuldade em uma campanha muito mais cara do que o primeiro caso. E uma dúvida, Fábio, aqui entrando um pouquinho, né, nesse mundo de mídias digitais, você acha que com o aumento, né, das mídias sociais, a forma de criação de reputação mudou de alguma forma? Como que as mídias sociais, elas transformaram a maneira como os políticos eles constroem e gerenciam as suas reputações hoje em dia?
Eu faço uma comparação, Mari, dessa cena que a gente vive das redes sociais, que se assemelha à cena dos municípios muito pequenos, em que os candidatos moram num raio de 1 quilômetro. Todo mundo sabe quem são os pais, quem são os filhos. Todo mundo conhece os hábitos. Então, na cidade pequena é muito difícil mentir, esconder, simular, teatralizar, né? Porque as pessoas conhecem o cotidiano. Com o advento das redes sociais, até os grandes centros se equivalem agora àquelas cidades pequenininhas que todo mundo conhece tudo. Porque tudo se discute, todo mundo busca informações ou inventa informações sobre alguém, e como não é tão próximo, ninguém consegue conferir. Por isso que nos grandes centros, nas grandes realidades, a fake news é uma questão central das discussões políticas. Porque ninguém confere, ninguém mora perto, como nas cidades pequenas, e aí está a diferença entre uma cidade muito pequena e as grandes cidades regidas pelas redes sociais. Você tem ali a questão da manipulação da informação que as redes trazem, você tem a proximidade, o contato direto com os atores políticos, né? As informações correm mais, mas, por outro lado, as informações verídicas também. Então, você tem aí, na constituição reputacional, na edificação das reputações, desafios e facilidades, né? Os desafios que você consegue passar suas versões, o seu discurso de forma mais clara, mas, por outro lado, você enfrenta também a oportunidade de todos que têm para comunicar, e todos comunicando, aqueles que se candidatam, aqueles que se especializam em ter audiência, em produzir informação, seja qual a informação for. Então, é um momento muito desafiador para a gestão reputacional. E aí, Fábio, você citou, né, trouxe a questão das fake news, da desinformação, que hoje, né, infelizmente, a gente tem que conviver. Mas você acredita que é mais fácil, de alguma forma, combater as fake news quando se tem uma reputação consolidada? A reputação consolidada é o principal ativo de uma empresa, por exemplo, e de uma campanha também, de uma personalidade. Porque, veja, o desconhecimento, nesse caso, eu já tive casos assim, o desconhecido que foi acusado de uma determinada questão. Então, a reputação sobre ele se reduz a essa acusação. Ele não tem uma vida pregressa clara para a audiência, os eleitores não conhecem ele por outra informação, ele se reduz à informação da acusação. E fica muito mais difícil essa desconstrução, a se mostrar o outro lado. Então, o gerenciamento de informações, para além daquelas questões do ordenamento das buscas da internet, mas da percepção do eleitor. Quando você tem ali informações positivas, porque a construção reputacional também o volume de informações positivas e negativas. As positivas extraordinárias, as negativas graves e as que não são tão impactantes. Mas se você tiver somente informações que te jogam para baixo, vai ser complicado a sua história. É preciso gerenciar informação e relacionamento com a audiência, trazendo a sua história para a construção reputacional estar protegida contra esses arranhões. Agora, Fábio, você falou uma situação aí, abordando essa questão da comunicação. Eu imagino o quão deve ser difícil, de repente, se você pega alguém que precisa, de certa forma, desconstruir, digamos, essa imagem que teve ali a partir do seu histórico de vida, da sua trajetória, um arranhão, por exemplo, né? Como é que faz para comunicar isso, para inverter uma situação? Não estou falando de criar uma conduta, mas dirimir, de repente, uma situação que se tem, afinal de contas, uma derrapagem, né, na sua trajetória de vida. Como é que faz isso? Você toca num assunto muito importante, porque hoje em dia, parecido com o que tínhamos ali de técnicos de futebol e teólogos, temos também os comunicadores.
os estrategistas, os marqueteiros. Não estou falando das pessoas com a habilidade da Mari, eu estou falando daqueles tentativos que têm palpiteiros, que têm soluções para tudo, e às vezes não é simples. Porque o campo da comunicação ele envolve vários campos do conhecimento, a começar pela psicologia, a começar pelas ciências sociais aplicadas. Então tem questões ali, ainda que o estrategista não seja psicólogo ou sociólogo, ele tendo na sua equipe pessoas que têm essa especialidade para encarar desafios como esse que você exemplifica, é fundamental. A gente está tratando com a complexidade das percepções humanas. E essa questão não é uma aposta. E se faz muita aposta em comunicação política no Brasil, porque a aposta é com o risco do outro, né? Então, como é que você trabalha isso? Primeiro, é investigar o que as pessoas estão dispostas a argumentar. Tem casos até que você não tem que ficar na defensiva. Tem casos que você tem que entrar se defendendo. Tem casos que você precisa virar a página e seguir em frente. Vai depender do caso, vai depender da dramaticidade disso e vai depender das reações das pessoas ao caso, a interpretação que fazem, o quanto que isso produziu na impressão que elas têm da cena política. Isso envolve muita coisa para uma tomada de decisão. 9h49, Mari. Chegando aqui algumas mensagens, né, de alguns ouvintes participando conosco. Para você que está sintonizando agora, Fábio da Silva Gomes, sociólogo e especialista em comunicação, é o nosso convidado de hoje, falando sobre reputação. Tem mensagem de áudio, Pedro, do Luciano Ramalho. Vamos trazer aqui, reproduzir, para que o professor Fábio possa nos auxiliar. Luciano Ramalho. A reputação era uma coisa que se dava muito valor antigamente porque se demorava a construir. Hoje, com a facilidade de informação que circula muito rápido com as redes sociais, ela se constrói e se destrói muito rapidamente. E parece que as pessoas deixaram de dar valor a isso. Eu não sei se esse é o caminho certo, eu não sei se esse é o caminho errado, mas eu só sei que as pessoas estão perdendo valores. E aí, Fábio, deixaram de dar importância à reputação, né? A gente está aqui tanto tempo falando sobre o assunto, mas às vezes o ouvinte, né, o eleitor, principalmente aqui o caso do Luciano, tem essa impressão, né? Será que vale a pena tudo aquilo que eu construí, né, ao longo de tantos anos? Parece que as pessoas vão perdendo os valores, enfim, isso já não importa tanto para alguns. Queria que você ficasse à vontade para comentar aí o áudio do Luciano. Não, o Luciano toca num assunto muito interessante, porque a gente tem uma dinâmica social de alteração do que as pessoas esperam, né? Do que elas almejam, daquilo que elas têm de expectativa quanto à vida. E também dos padrões de julgamento, eles alteram. Essa perspectiva que a gente defende, ela não é uma perspectiva de dogmas que são herdados por nós e que são eternizados e passamos para os filhos. Quer dizer, nós não julgamos as pessoas da mesma forma sempre. As gerações passadas julgavam com outros critérios. E isso tem elementos positivos e também temos elementos positivos e negativos, né? Olha, o contrário de reputação pode ser considerado estigma. Quantas pessoas eram estigmatizadas antes pelo preconceito? Né? Essa geração nova, ela tem um rigor maior sobre o que é politicamente correto dizer, sobre as questões de preconceito, sobre os estigmas, né? Essa é a parte positiva. Acho que nós evoluímos nesse sentido, né? Antes, as pessoas poderiam ser reputadas pela cor da pele que tem, pela orientação sexual que tem. Hoje em dia, ainda que tenhamos resquícios, né, ainda que isso esteja cravado na consciência de muitos, nos nossos traços culturais, nós evoluímos quanto a isso. Nós estamos melhores. Mas, em outro sentido, a polarização política no Brasil nos trouxe também posicionamentos de julgamento que mostraram garras de feras que achávamos que estavam dominadas.
Então, os padrões de julgamento também se mostraram cheios de preconceitos, cheios de dogmas culturais que achávamos que tínhamos vencido. Então, para o Luciano, a gente pode dizer o seguinte: temos motivos para comemorar e motivos para chorar nos novos padrões de reputar. Tem um áudio também do seu Vanderlei, salvo engano, né, Panoc? Ele fala um pouquinho mais em relação àquilo que o Júlio César comentava lá no início, antes da gente conseguir aqui conectar ainda com o Fábio, sobre muitas vezes o descrédito, né, das pessoas com políticos. O Vanderlei traz uma observação aqui também, uma reflexão para que a gente possa compartilhar. Olá, pessoal da CBN, a entrevistada. Eu, particularmente, como cidadão cuiabano, sou muito cético em relação a campanha política, as eleições para vereador, prefeito, principalmente para vereadores. Eu vejo que grande parte ainda do eleitorado cuiabano, vamos assim dizer, ele não se preocupa em conhecer o currículo histórico dos vereadores que estão aí, né? Muitos deles estão mais preocupados com a sua cachaça, com o seu futebol de fim de semana, do que em acompanhar a carreira dos vereadores, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. E votam mal. E vão continuar votando mal, porque muitos deles são ignorantes políticos. Essa é a grande verdade. Tanto a quantidade de vereadores que foram eleitos e reeleitos, estão aí há 4, 8, 12 anos na Câmara, sem produzir nada de concreto, de efetivo para a sociedade cuiabana. E eles continuam sendo reeleitos em função de já ser conhecidos, de ter dinheiro, e muitos utilizam da prática de vender seus votos por parte do eleitorado. Isso é uma realidade, todo mundo sabe, e assim a política vai indo no sentido ruim da coisa. Tomara que as coisas comecem a mudar, mas eu sou cético com relação a isso, infelizmente. Bom dia, Vanderlei. Tá aí, Fábio, fica à vontade também, né, para comentar aí essa explicação. Na verdade, esse descontentamento, né, eu acho, do seu Vanderlei, que também é o reflexo de muitos, né, do pensamento de muitos eleitores, muitos cidadãos, não só aqui de Mato Grosso, mas também aí por todo o país. E aí, Fábio, só para complementar a pergunta do Vanderlei, né? Vanderlei. Queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho, porque a gente sempre defende, né, eu que estudo bastante, enfim, que o eleitor, ele vota muito mais pelo emocional do que pela razão, né? Acho que é um pouco do que o Vanderlei disse, que as pessoas não estão preocupadas em entregas de trabalho prestado, de currículo, né? Então, também gostaria que você falasse um pouquinho desse pensamento do eleitorado. O Vanderlei faz um posicionamento muito interessante e até um desabafo. Exato. Dessa relação do eleitorado com a política. A política tem um problema de origem, né? A predisposição das pessoas é rejeitar a política. Há uma predisposição, seja no campo nacional ou até no municipal, né? Há um pé atrás com a política. Isso desestimula muita gente a participação. Essa é uma questão do afastamento das pessoas, achando que as cartas já são marcadas, não tenha nada que eu possa fazer para mudar isso, e não vou participar disso, não tenho interesse. E são todos iguais, uma percepção também muito comum nos discursos cotidianos dos eleitores. Não faz diferença um ou outro, são todos iguais, deixa correr. E aí a ausência da participação cria, de fato, um esfriamento e até dessa relação do eleitor com a política, e abre a possibilidade para muitos oportunistas, de fato. Isso ele tem completa razão. Agora, veja, tem uma questão central que, em que medida a política também não leva a sua culpa nisso? A política está se preocupando em comunicar bem os seus mandatos ou apenas nas relações eleitorais? Então, veja, há uma dificuldade na construção reputacional de uma candidatura em dizer: eu sou diferente dessa expectativa negativa que vocês têm com a política. É aí que começa a atrair a atenção de alguém quando ele convence. E
como a Mari disse, a questão da emoção e da razão, ela se mistura um pouco nessa história. Veja, o eleitor que tem que tem total afastamento da vida política e, portanto, está sem argumentos para defendê-la ou atacá-la de forma objetiva, não tem informações para tratar do tema, não tem o conhecimento para discorrer sobre o assunto. As questões emocionais, os gestos e os verbos que ativam a emoção do eleitor, indiretamente mexem com o racional. Você pode ter um político extremamente nocivo para a sociedade, mas o eleitor vê ele atravessando uma velhinha no sinal, aquele fato ativa a emoção e serve como gatilho para a pessoa pensar que ele é o político melhor do mundo, por aquela atividade, por aquele ato pontual, específico, e que não remonta de nenhuma forma tudo aquilo que ele vive no dia a dia do cotidiano. O afastamento, a falta de informação, a emoção é o que sobra. Tá aí, belos ensinamentos também aqui pra gente nessa manhã, Mari. O nosso ouvinte também aqui que participou há pouco por áudio, o Luciano, ele também acrescenta aqui: a reputação dos políticos faz com que o povo, infelizmente, tenha o pé atrás com cada um deles e a culpa é exclusivamente deles. É o comentário também que o Luciano deixa aqui pra gente. Não sei se você ainda tem mais dúvidas, Mari, como é que a gente tá de tempo, Panox? A gente faz uma pausa e volta para se despedir com tranquilidade. Temos 2 minutinhos, Mari. Tem aí mais algum detalhe ou a gente já vai ficando por aqui? O que é que você conta? Eu queria até antes da gente se despedir, queria que o Fábio deixasse aí uma mensagem final aí, Fábio. Queria que você desse um conselho aqui para os nossos ouvintes que estão querendo aí se candidatar futuramente e que querem, de alguma forma, consolidar uma reputação. Que dica, né? O momento aí, dica do programa. Pessoas que estão tentando construir agora, né? Entrar na política, de fato, ter um nome consolidado. Que dica que você poderia dar para essas pessoas irem em busca de construir uma reputação? Bom, a construção começa com o primeiro tijolo. E eu acho que esse tijolo tem que ser depositado ali em cima de uma estrutura segura. A estrutura segura é a missão de vida em produzir bem-estar. Ou alguém que tem uma história para contar na promoção do bem-estar, ou que tenha uma expectativa de produzir na política o bem-estar. Esse conceito que é tão amplo, que envolve saúde do corpo, saúde da mente, sensação de segurança, a questão econômica, a questão de ajudar as pessoas a vencer as suas frustrações sociais e econômicas. Você envolve vários fatores que explicam o fato de uma pessoa se sentir bem. Se você tem essa habilidade, essa missão de vida, você já está com uma estrutura muito boa para entrar na política e para a construção da sua reputação. Tem outros caminhos fora a reputação. E todos nós sabemos, a força da máquina, a força do dinheiro, a força dos recursos, a força da manipulação. Mas se você quer uma reputação promissora de uma política e de um político que vai fazer diferença, seja um promotor de bem-estar. Perfeito, Fábio. E aqui queria mais uma vez, encerrando, agradecer imensamente a sua companhia nesta manhã. Acho que foi uma verdadeira aula, né, para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo gostou muito, né, desse programa. Agradecer a sua presença e já deixar o convite mais perto da eleição, a gente voltar aí, com certeza, você tendo disponibilidade de trazer para mais uma aula sua aqui na CBN. Muito obrigada, Fábio, pela sua presença aqui. Agradeço, honrado, e estou à disposição de vocês para quando chamarem. Obrigada, Fábio, mais uma vez, obrigada aí pelos ensinamentos, obrigada aos ouvintes que participaram, agradecer a Adri Almeida também aqui, a nossa colega de quadro, passou aqui pelo YouTube, falou que estava nos acompanhando do carro, que é uma pauta extremamente reflexiva, é muito bom levantar essa temática aí, e parabenizando toda a bancada, Breno Pereira também, sempre compartilhando aqui, agradecendo os ensinamentos no quadro da Mari. Terça-feira
A partir das 9 horas tem mais. Até terça, Mari? Até terça que vem, aqui presencial com vocês. Obrigada a todos os nossos ouvintes e até semana que vem. E domingo estará na Arena Pantanal? Arena Pantanal, assistindo o nosso Verdão. Não sei se estarei assistindo ou trabalhando, mas estaremos todos por lá. Obrigada, Fábio, mais uma vez. Um abraço. A gente vai para nossa pausa ou tem algum recadinho antes, Pedro Panocchi? O que é que você nos orienta? Vamos para o Repórter CBN, já a gente está de volta. Repórter CBN. Terça-feira, 30 de abril de 2024. O número de empregos formais criados no Brasil cresceu 25% em março em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram geradas 244 mil vagas com carteira assinada. É o nível mais elevado desde 2020. O setor de serviços liderou a criação de empregos. As informações estão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho. O motorista que trafega pela rodovia Castelo Branco enfrenta 25 quilômetros no sentido da cidade de São Paulo. O problema está concentrado entre Araçariguama e Barueri. Por volta das 4 da manhã, houve uma batida entre dois caminhões. Um dos veículos pegou fogo e ambos continuam no acostamento. As chamas foram controladas e ninguém ficou ferido, segundo os bombeiros. As duas faixas que estavam bloqueadas já foram liberadas.